Olá, meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, que prazer estar aqui com você mais uma vez. A segunda lição chegou e nós vamos então estudar a porção do capítulo 1 de Marcos, dos versos 16 até o 45. Eu estou muito contente, agradecido a Deus, agradecido a estar feliz por essa oportunidade, por esse privilégio. Sabe que ainda está vibrando aqui no meu coração, na minha mente, a forma como o autor terminou a lição da semana passada, aplicando as 70 semanas de Daniel e as 3 mensagens angélicas, aquela frase de Jesus, chegou o tempo. Que coisa linda! Hoje a lição dessa semana tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. E antes de nós passarmos aos pensamentos principais, quero convidar você a curvar sua fronte, fechar os olhos para juntos fazermos uma oração. Pai querido, nós vamos iniciar agora o estudo da segunda lição desse trimestre sobre o Evangelho de Marcos, que exalta a pessoa do Senhor Jesus. Abençoa-nos, dirige-nos, dá-nos a capacidade de compreensão e a disposição de viver segundo o aprendizado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e pedimos. Amém. O texto principal da lição, chamado de verso para memorizar, está no capítulo 1, verso 17, e diz assim: Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. A parte de sábado à tarde, o autor comenta que cada evangelho tem uma forma peculiar de iniciar o ministério de Jesus ou focalizar o início do ministério de Jesus. Então ele fala que Mateus começa mostrando Jesus ao chamar seus discípulos e pregando o famoso Sermão do Monte. Lucas, ele apresenta a história inaugural de Jesus, voltando para sua cidade, ele entrando ali em Nazaré, pregando na sinagoga onde ele havia sido criado. João relata a história dos 2 primeiros discípulos, João e André, como é que eles foram assistir ao batismo de Jesus, depois como foram para Galiléia e assim vamos começando o primeiro milagre num casamento. E finalmente Marcos, ele inicia o seu ministério com o chamado de 4 discípulos, Pedro e André, Tiago e João, e descreve também um sábado em Cafarnaum. Os sábados de Jesus nos evangelhos são todos muito especiais. E este sábado com Jesus, no início de Marcos, dá a cada um de nós uma noção verdadeira de quem é Jesus. No texto que nós vamos estudar essa semana, nessa porção, são registradas poucas palavras de Jesus, pouquíssimas palavras, a não ser um breve chamado que ele faz aos discípulos, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares além de permanecer em Cafarnaum e algumas coisas que ele disse, algumas instruções que ele deu para um leproso. Interessante, poucas palavras, mas muitas ações. Lembramos que o Evangelho de Marcos há uma característica muito interessante, onde ele gosta de usar a palavra imediatamente, logo. E isto mostra um Jesus em movimento, um Jesus dirigindo-se para a ação. E uma coisa também muito interessante que aparece na lição é o papel ativo de Deus no ministério de Jesus. Marcos, ele retrata a Deus em 75 ocasiões especiais no Evangelho de Marcos, e em 37 são menções específicas à atuação de Deus a quem Jesus se dirige como Deus ou como Senhor. Que preciosidade esta lição. Assim, é o sábado à tarde, fechamos aqui e vamos agora então para a lição do domingo, que tem como título Siga-me. E o texto desta parte do domingo está no capítulo 1, versos 16 a 20, onde nós vamos avaliar o chamado que Jesus fez a 2 duplas de irmãos, a Pedro e André e Tiago e João. Então, como dissemos, Marcos registra nesse capítulo poucas palavras de Jesus. No entanto, as palavras que Jesus apresenta a esses discípulos, a quem ele estava chamando, são muito preciosas e nos ensinam lições muito importantes. Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André são os primeiros. Eles estavam parados ali na margem do mar da Galileia, estavam lançando uma rede, trabalhando na pescaria. Jesus tinha um propósito maior para a vida deles.
do que serem pescadores de peixes. Jesus tinha um plano que eles se tornassem pescadores de homens. E Jesus os chamou para isso. Tiago e João, da mesma forma, estavam em outro barco com seu pai Zebedeu e os empregados. Isso dá a ideia de que Zebedeu devia ter alguma condição financeira ao ponto de ter empregados. E Jesus passa por eles estavam ali consertando as redes, e Jesus tinha um plano maior para eles do que consertar redes. Jesus queria que eles fossem instrumentos para ajudar e consertar a vida de muitas pessoas. É interessante que Lucas, em outra passagem, capítulo 5, ele nos dá a entender que Pedro e André, Tiago e João, eles eram sócios, eles eram parceiros nessa atividade da pesca. Interessante que o chamado de Jesus foi simples e direto e também profético. Ele os chamou para que eles o seguissem, para se tornarem seus discípulos. E Jesus disse e indicou que se eles assim aceitassem, Jesus, assumiria a tarefa de transformá-los em pescadores não mais de peixes, e sim pescadores de homens. Assim, Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a pergunta que cabe aqui para a nossa reflexão: por que esses homens fizeram isso? Por que largaram tudo? Por que deixaram a sua atividade, os seus barcos, suas redes? O Evangelho de João vai nos falar alguns detalhes mais, especialmente daquilo que João e André viram ali no batismo de Jesus e as cenas que se seguiram, que estão registradas no capítulo 1 de João, versos 29 a 42. Esses dois primeiros, André e João, parecem terem sido seguidores de João Batista, e eles ouviram do próprio João Batista a declaração de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles influenciaram, respectivamente, os seus irmãos. Agora, o autor nos faz uma pergunta interessante: por que Marcos não apresenta mais detalhes? Provavelmente para que ele estava enfatizando o poder de Jesus e não as questões mais humanas relacionadas aos dois discípulos. Para nossa reflexão, você já se sentiu chamado por Deus, primeiramente para pertencer à nossa comunidade de crentes, para pertencer à fé que professamos, mas mais do que isso, você já se sentiu chamado por Jesus para deixar a sua atividade e apresentar-se ao Senhor para ser um servo, um missionário de tempo integral? Talvez você não possa ser um pastor, talvez você não possa deixar sua cidade, sua vila, talvez você, moça, mulher, irmã, não tenha condições de sair de onde você está para se aperfeiçoar numa carreira de estudos, mas você pode ser um missionário, uma missionária aonde você está. A colportagem evangelística é uma área missionária maravilhosa da igreja, e Deus precisa de pessoas nessa área. Você já se sentiu chamado por Deus para servi-lo de alguma forma, para ser um missionário onde você está? Pense no exemplo de Simão e André, Tiago e João, e pare um minutinho e veja se Deus não está também chamando você para você cumprir alguma missão, seja na sua igreja local, seja na sua comunidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, ao ouvir o chamado de Deus, não endurecer o coração e, a exemplo desses 4 discípulos, aceitar aquilo para o que Jesus nos está chamando. Vamos agora à lição da segunda-feira, que tem como título Um Culto Inesquecível. Interessante é que, antes de entrarmos no cerne dessa lição, nesta porção para hoje, que são os versos 21 a 28 do Evangelho de Marcos capítulo 1, 2 referências são feitas à autoridade de Jesus. E parece que essa questão era uma questão muito importante naqueles dias, e é importante hoje também. A importância da autoridade de Cristo estava associada e fundamentada nas suas ações, no conhecimento que ele detinha e no poder que ele demonstrava com os seus sinais e milagres. A autoridade não é apenas uma função que alguém exerce, não vem de um cargo que a pessoa
dispõe, para o qual foi nomeada, mas vem da coerência de vida, aquilo que a pessoa de fato é em todos os momentos. E ali naquela sinagoga, num sábado, ele estava ensinando, e de acordo com as pessoas, como alguém que tinha autoridade, conforme nós já comentamos. E esta história, esse culto, de repente foi interrompido por alguém que bradava: sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Era uma pessoa possuída de um espírito imundo. Interessante que os líderes da nação de Israel não reconheceram a autoridade de Jesus, mas um demônio, bradando em alta voz, reconheceu quem era Jesus, o Santo, o Filho de Deus. E nós reconhecemos quem é de fato Jesus, o Filho de Deus, verdadeiramente humano. Se nós pensarmos nestas palavras ainda um pouquinho mais, elas estão em profundo contraste com as hostes impuras de Satanás. De um lado está Jesus o Santo, do outro lado está Satanás, com toda a sua maldade, com toda a sua imundície, com toda a sua profanidade. E ali estava aquele homem. E ele representa muito bem essa história, essa cena representa muito bem a cena do grande conflito entre o bem e o mal. De um lado está Deus, Jesus, desejando a nossa salvação, o nosso bem, fazendo tudo para nos salvar. Do outro lado está o inimigo, querendo perturbar a obra de Deus, querendo interferir negativamente na obra de Deus. Mas da mesma forma como Jesus se deparou com as forças do mal ao longo do seu ministério e sempre as derrotou, sempre as venceu, da mesma forma, isso serve para nós como um alento de que o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para nos dar a vitória. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, com que tentação, com que provação você está lidando no seu coração. Mas saiba uma coisa, eu falo para você isso com toda a certeza absoluta e por vivência própria. Deus quer dar a vitória a você em Cristo Jesus. Esse nome tem poder e em nome de Jesus, se você se apegar a ele, você será vitorioso. Interessante que nenhum outro evangelho retrata tantas vezes Jesus se defrontando com as forças do mal. E este primeiro milagre registrado no Evangelho de Marcos justamente é um embate, mais um embate de Cristo contra as forças do mal, onde ele sai vitorioso. Queridos irmãos, as pessoas, elas precisam saber não apenas quem é Jesus, mas também tomar uma decisão ao lado delas para dar uma resposta que impacte e influencie a eternidade. Não basta nós conhecermos a Jesus, nós precisamos assumir uma posição, assumir uma postura de que verdadeiramente nós conhecemos a Cristo e vivemos por Ele. Se você está atravessando alguma turbulência na sua vida, lembre-se, Jesus tem poder para vencer todas as coisas e deu prova disto nos relatos dos evangelhos. Aqui fechamos a segunda-feira, vamos agora avançar para a terça-feira, cujo título é Mais do Ministério Sabático. Lembre-se que nós estamos considerando aqui a lição 2, que tem como título geral Um Dia no Ministério de Jesus, e agora vamos ver o que mais aconteceu com Jesus naquele sábado. Então ele foi à sinagoga, é interessante lembrar isso também, né? Onde Jesus estava, ele ia à sinagoga. Se estava em Jerusalém, ele ia ao templo. Isso é um apelo, uma demonstração do que nós também podemos fazer aos sábados, congregar-nos com os nossos irmãos, participar do culto, desfrutar dos serviços de adoração das nossas milhares e milhares de igrejas espalhadas ao redor do mundo. Então, meu irmão, não deixe de ir à igreja, não deixe de congregar-se. Lá estava Jesus, depois de ir à sinagoga, ele foi para a casa de Pedro. E chegando à casa de Pedro, lhe mencionaram que a sogra de Pedro estava com febre. E ele a curou. E o texto, a porção diz que depois de curar a sogra de Pedro, ela se levantou e servia a todos. Irmãos, olha que exemplo lindo, maravilhoso.
quando nós somos impactados pelo ministério de Jesus, pela palavra de Cristo, pelas bênçãos que recebemos na igreja, pelas bênçãos que recebemos em nossa casa, pelas bênçãos que recebemos por nossa comunhão com Ele, nós não devemos ser egoístas e guardar isso só para nós. Nós devemos nos pôr de pé, nos levantar com todo o vigor de termos sido tocados por Jesus e então servir as pessoas. Você tem feito isso, tem servido as pessoas, você tem sido um agente de bênçãos para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, um agente de bênçãos para a sua família. Esse exemplo maravilhoso da sogra de Pedro. E é interessante também que no Evangelho de Marcos, muitas vezes Jesus é apresentado curando alguém com um toque. E foi o que ele fez com a sogra de Pedro. Mas nesse dia, ele ainda não havia encerrado a sua atividade, neste sábado. A lição sugere, o autor sugere que depois do pôr do sol, muitas pessoas foram até a casa de Pedro e ele curou a todos. Foi uma atividade intensa, muita gente esteve ali. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. E Jesus curou a cada um sem nenhuma indisposição, sem mau humor. E Ellen White, escrevendo no Desejar Todas as Nações, ela menciona que nunca antes em Cafarnaum esta cidade havia presenciado um dia como aquele. Um dia de alegria, de felicidade, e antes que o dia encerrasse, logo depois que todos foram dormir, o dia para Jesus ainda não estava encerrado, ele se retirou para orar. E este vai ser o motivo da consideração que nós vamos fazer na lição da quarta-feira. Aqui, então, encerramos a lição de terça. Iniciando, então, a lição da quarta-feira, que tem como título O Segredo do Ministério de Jesus, nós, então, retomamos a ideia de que depois de curar a sogra de Pedro, terminar ali o sábado, a cidade afluiu para a casa de Pedro e todas as pessoas foram curadas, e depois que todo o movimento cessou, o texto dos versos 35 a 39 nos afirma que Jesus se retirou para orar. Em Marcos, Jesus é sempre retratado realizando uma atividade após a outra. E em 51 versos do Evangelho de Marcos, aparece o advérbio logo, imediatamente, ou seja, dando a indicação de que Jesus tinha muita atividade. Ele seguia uma ação a outra e não parava. Todavia, além de Marcos retratar a Jesus, ou ser conhecido como Evangelho em ação, e embora Jesus sempre tivesse ocupado com muitas atividades, ele jamais negligenciou a oração. A comunhão pessoal com o Pai não era uma opção para ele, era uma realidade. Jesus se levantou de madrugada, foi a um local tranquilo e então ali ele orou. A oração era a fonte de força de onde Jesus tirava o vigor espiritual para realizar o seu ministério. Jesus estava orando e continua orando. Essa expressão de Jesus estava orando e continua orando é uma forma como Marcos descreve a vida de oração de Jesus. Quando ele se refere às outras atividades, ele usa um tempo verbal no grego, em que indica que ele começa e termina uma ação. Mas quando Marcos se refere a Jesus em oração, indica continuidade. Ele começa a oração e continua em oração. Olha que interessante isso. Que contribuição preciosa nos dá o autor da lição. Todos os evangelhos descrevem a Jesus como um homem de oração. E esse foi um dos principais segredos do poder do seu ministério. E eu fico me perguntando, irmãos, amigos queridos, nós sabemos isso, eu não preciso convencê-los e nem a mim mesmo de que a oração é importante. Não preciso usar argumentos para isso, todos nós sabemos. A questão é por que nós oramos tão pouco. E eu tenho uma percepção pessoal a respeito do assunto, de que esta é uma das mais bem formuladas tentações de Satanás, é nos encher de distrações, não é nem de atividades. Atividades são muitas também,
mas além das atividades são distrações. Ele utiliza vários recursos para nos distrair e impedir que nós nos aproximemos e tomemos tempo para a oração. Interessante que outros evangelhos também falam dessa atitude de Jesus e nós precisamos ser motivados pelo exemplo de Cristo a separar um tempo para oração. Há várias maneiras com que você pode fazer isso e há vários estilos de você separar um tempo para oração. Há aqueles que têm uma hora estabelecida, aqueles que se lembram de estar com a mente conectada a Cristo ao longo do dia. Todos esses recursos são bons e maravilhosos, não importa a forma como você utiliza, o que mais importa é nós estarmos em conexão com Deus. É muito interessante que Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus ao seu local de oração. Talvez eles até conhecessem esse local, porque eles o encontraram lá depois. E eles foram a Jesus contando a ele que muitas pessoas o estavam procurando por conta das curas e milagres que ele havia feito no dia anterior. E curioso, aqui Jesus apresenta uma informação, diz que olha, eu não tenho só Cafarnaum para cuidar, eu tenho muitos outros lugares. Embora Jesus tivesse feito de Cafarnaum a sua casa, o capítulo 2 de Marcos, verso 1 vai nos dizer isso, e Mateus 9:1 também confirma, Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade. Ali era o ponto de apoio, e há uma razão para isso. Cafarnaum era uma encruzilhada de rotas, e estando ali, muitas pessoas passavam do norte para o sul, e de lá para cá, do leste para o oeste, e Jesus estabeleceu-se exatamente num ponto estratégico, onde ele poderia influenciar um maior número de pessoas. E por isso Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade, mesmo sendo uma cidade grande. E é interessante que ele disse aos discípulos que havia outros lugares aonde ele deveria ir. Jesus não se limitou a um único lugar, ele foi um pregador itinerante, ele buscou outros lugares, ele buscou outras cidades, e indo até mesmo a lugares mais afastados, mais recônditos. E eu fico pensando, irmãos, no dever que cada um de nós tem de pensar um pouco mais abrangentemente a respeito da influência, da nossa influência. Não devemos nos limitar apenas a um lugar e, de acordo com o chamado que cada um recebe, devemos pensar que este evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, a todo mundo, a todas as gentes, e nós podemos ser instrumentos de Deus para esse propósito. Muito bem, aqui fechamos a lição da quarta-feira, já estamos indo agora para a quinta-feira, que tem como título Você Pode Guardar um Segredo. Ela vai nos trazer mais uma história maravilhosa, que está nos versos 40 a 45, que é a cura de um leproso. E é interessante, o autor comenta isso, que a lepra mencionada nesta passagem e também em outros textos antigos do Antigo Testamento não se refere ao que nós conhecemos hoje como hanseníase, que ainda é uma enfermidade muito comum. Mas a tradução mais adequada para esse tipo de doença que maltratava tantas pessoas, tanto nos dias do Velho Testamento como Naamã, como nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, seria algo como que doença grave de pele ou uma dermatose, para a qual não havia cura. E Levítico capítulo 13 a 15 nos registra de forma bem detalhada todas as consequências que surgiam ou deveriam acontecer com um leproso e todo o processo de afastamento e, caso ele fosse curado, todo o processo de reintegração. É muito interessante isso. Mas curioso é que Jesus tocou naquele homem e o curou. Jesus é o único que tem poder para tocar o intocável, aquele a quem ninguém pode tocar. E nesse momento Jesus pode tocar a sua vida como nenhuma outra pessoa pode fazer. Ele pode colocar o dedo sobre a sua vida e perdoar os seus pecados, ele pode curar a sua doença, ele pode curar a sua depressão, ele pode curar a sua preocupação excessiva, desde que você entregue os seus fardos a Jesus, desde que você aceite a ação curadora de Cristo.
Ele é o único que pode tocar o intocável. Talvez ninguém saiba as dores e o sofrimento que você enfrenta, mas Ele sabe e Ele pode tocar a sua vida como Ele tocou a vida daquele leproso. Interessante que Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus também se compadece por nós, de nossas lutas e dores e fardos. Ele também se compadece de nós. Ele é um Deus de compaixão, porque Ele sabe quais são as nossas dores. Interessante que Jesus ordenou que ele fosse, o leproso curado, aos sacerdotes, em harmonia com os preceitos levíticos, bíblicos escritos por Moisés, e ele ordena ao leproso que não contasse a ninguém, porque ele temia que uma propaganda exagerada do seu ministério pudesse despertar inveja, ciúme nos sacerdotes e eles pudessem negar o veredito de cura apenas por ciúme, pelo fato de Jesus ter curado aquele leproso. Mas parece que Jesus disse isso, mas o leproso parece que não acatou. E eu fico lembrando quando Pedro e João compareceram pela primeira vez diante do Sinédrio, depois de terem curado o coxo ali na Porta Formosa e receberam a ordem de não falar absolutamente no nome de Jesus, eles disseram: julgai se é justo antes obedecer a vós outros do que a Deus. E eles disseram: porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E eu fico perguntando, meu querido irmão, minha querida irmã, e nós? Nós temos falado daquilo que vimos e ouvimos? Nós temos testemunhado daquilo que Deus fez e faz por nossa vida? Ou como os discípulos também vamos poder dizer, não podemos deixar de falar, como o leproso saiu espalhando, ou estamos agindo de forma contrária, nos silenciando, recebendo bênçãos diárias de Deus, recebendo bênçãos quando nos congregamos e voltamos para os nossos lares e não falamos nada, não compartilhamos nada, não testemunhamos nada. De onde nós estamos, que lado nós estamos? Aqui fechamos a lição da quinta-feira e vamos então fechar a lição da sexta-feira, onde o autor faz aqui um retrato do que encontramos em Marcos 1. Eu vou aqui, está no primeiro parágrafo aqui da lição da sexta-feira. Jesus tinha autoridade para chamar os discípulos e eles responderam positivamente. Jesus tinha autoridade para nos chamar e espero que nós também respondamos positivamente. Ele era santo, em contraste com os demônios impuros sob o domínio de Satanás. Reconhecemos a santidade de Jesus e rogamos para Deus também santificar a nossa vida. Terceiro, é apresentada pela primeira vez no Evangelho de Marcos uma grande batalha entre o bem e o mal. E Jesus demonstra ter mais poder do que os demônios. Você tem experimentado esse poder na sua vida? Se você está sofrendo com tentações e provações, lembre-se, Jesus tem mais poder do que aqueles que tentam e perturbam a sua vida. Por último, ele demonstrava compaixão pelos doentes e os ajudava tocando-os quando talvez ninguém mais o faria. Jesus também tem compaixão de você e de mim e está disposto a tocar a minha vida e a sua vida, demonstrando compaixão que talvez ninguém possa demonstrar. Há um texto aqui do Desejado que diz o seguinte, que agora tudo era confusão e pavor quando aquele homem bradou na sinagoga. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram mais escutadas, porque era o desígnio de Satanás com aquela cena de possessão demoníaca, não só prender a vítima, mas tirar a atenção de todos. Mas Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu aquele demônio e com isso o plano de Satanás foi por água abaixo. Muitas vezes ele se intromete nas nossas coisas, quer tirar a nossa atenção de Deus, por isso nos incomoda com suas tentações, com suas tramas, com suas artimanhas, mas o poder de Jesus sempre está acima, sempre permanece. Nosso Senhor desenvolveu um ministério muito atarefado. Marcos o focaliza de ação em ação, sempre agindo, sempre em ação. Mas nunca negligenciou, nunca ele deixou de ter tempo separado para oração. Eu espero que nós, com tantas tarefas, tantas atividades em nossa vida, jamais venhamos a negligenciar a nossa vida de oração. Para finalizar aqui a lição da sexta-feira, a nossa lição, eu quero deixar aqui duas perguntas de reflexão que a lição trouxe para nós. Por que a oração é essencial?
Pense com você. Será que nós hoje não só entendemos o processo e o propósito da oração, mas estamos praticando isso? E lembrando que Jesus se sacrificou para alcançar centenas e milhares de pessoas, não só aquelas que viviam numa cidade grande como Cafarnaum, mas aqueles que estavam mais afastados, nas vilas mais distantes. Você e eu estamos nos sacrificando para levar esse evangelho? Que Deus abençoe. Que gostoso passar esse dia no ministério de Jesus, acompanhando as suas ações, o seu movimento, o seu recolhimento de oração. E eu espero que essa lição tenha sido uma bênção na sua vida e que nós possamos não só ter aprendido as lições de Marcos capítulo 1, versos 16 a 45, mas que o Senhor nos dê coração disposto a colocar em prática essas lições preciosas. Convido você para curvar a fronte e orarmos. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por esses momentos tão preciosos que desfrutamos aqui com esta comunidade de irmãos de tantos lugares que separou um tempinho para refletir na mensagem da lição da Escola Sabatina, da Tua Palavra. Que o Senhor nos fortaleça, dá-nos, Senhor, vigor, firmeza, para sermos homens e mulheres de oração, dá-nos a certeza da autoridade e do poder de Jesus sobre as forças do mal, ajuda-nos a lembrar que o Senhor tem compaixão daqueles que sofrem e desperta em nós, Senhor, o espírito de sacrifício para levarmos a Tua mensagem. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.